Como editar fotos no Lightroom Mobile, Lightroom para celular. O Lightroom é o editor de fotos profissional mais utilizado por todos os fotógrafos no mundo inteiro. E a versão gratuita tem todos os recursos necessários para você aprender a editar fotos profissionais pelo celular, tanto pelo Android quanto pelo iOS iPhone. Mas para editar fotos da forma mais profissional possível, não basta saber só mexer nesse editor de fotos. É necessário saber também como fazer para editar uma foto para que ela fique mais atrativa ao olhar do espectador, com a utilização de técnicas visuais muito utilizadas pelos fotógrafos que podem ser incluídas na hora da edição. Então, depois que eu te ensinar a utilizar esse Lightroom Mobile, no final desse vídeo eu vou te ensinar também como utilizar essas técnicas visuais em diferentes tipos de fotos. Então, fica até o final. Meu nome é Mônica Góes, eu sou pós-graduada em fotografia e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a editar fotos do zero, começando do começo. E eu vou te ensinar a mexer no Lightroom Mobile já do jeito certo, para que você possa se familiarizar com esse editor de uma forma que um dia você possa também usar ele ali no computador. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque esse vídeo vai ser o primeiro dessa série, que vai ser um verdadeiro tutorial de Lightroom. E se você ativar o sininho das notificações, o YouTube vai te avisar quando eu trouxer os próximos vídeos dessa série. Esse editor de fotos profissional tem um sistema de edição não destrutiva, que possibilita com que você volte ali na foto, você edita a foto, pode voltar nessa foto a hora que você quiser, pode mexer em alguma coisinha ali que não ficou muito legal, pode ajustar alguma coisinha só que você tinha feito e não quis, ou pode voltar e começar do zero, ou voltar só de um ponto lá da sua edição. Então dessa forma você pode sempre voltar na foto e refazer essa edição. Por exemplo, vamos dizer que você foi lá, editou uma foto, clareou, saturou a cor e cortou. Aí outro dia você viu lá que não ficou tão legal essa saturação, daí você pode voltar nessa foto e tirar só aquela parte da saturação da cor. Aí depois você vê assim, mais pra frente, que você precisa daquela foto com outro corte, você fez um corte ali meio que não cabe, daí você pode voltar naquela sua foto e fazer outro corte. O Lightroom guarda cada alteração para você poder voltar e mudar tudo que você quiser. E ele também organiza as fotos para você. Se você faz, por exemplo, uma sequência de fotos, você pode classificar essas fotos com 1 estrela até 5 estrelas, ou pode mesmo fazer um sistema ali de sinalização para você escolher qual foto é melhor e qual foto você vai rejeitar, deixar para trás. Assim fica bem mais fácil de se organizar com esse monte de foto que a gente acaba tirando. Então vamos ver como isso tudo funciona na tela do celular. Primeiro você vai baixar esse aplicativo na Play Store ou na Apple Store e depois vai fazer um login usando uma conta do Facebook, do Google ou da Adobe mesmo. Daí quando você abre o editor de fotos, ele vai para a biblioteca do Lightroom. Não abre o seu álbum de fotos celular, abre o álbum de fotos denominado Biblioteca do Lightroom Mobile, que é onde vão ficar as fotos e as alterações feitas na edição para você poder mudar quando quiser. Então você vem nesse maisinho aqui no azul e daí você vai escolher uma foto aí da sua biblioteca, porque daí vai ter a foto original no álbum do seu celular e também a foto na biblioteca do Lightroom, que é uma versão que você vai poder voltar, você vai poder editar quantas vezes você quiser, como eu tinha falado. Você vai poder fazer qualquer alteração, depois mexer de novo, seja um corte, seja a cor, seja a luminosidade da foto, enfim, qualquer coisa você pode mexer posteriormente também. Então essa flecha para baixo, na parte superior azul, são opções para procurar a foto. No Android, você pode procurar por pastas e por hora. E no iPhone, aí você pode ir no rolo da câmera, favoritos e várias opções aqui, captura de tela e etc. Aí é só encontrar a sua foto. E tem também esses 3 pontinhos aqui que você pode escolher. Essa opção aqui, selecionar tudo, que você pode selecionar todas as fotos. Ou você pode escolher aqui, ó, fotos, vídeos, RAW, aqui JPEG, PNG, aqui no Android, RAW, vídeo. Fora que você pode classificar por nome de pasta aqui no Android e pelo tamanho da miniatura aqui no iPhone. Mas vamos pegar só uma foto mesmo. No iPhone já vem para esse modo de edição aqui, que você já pode começar a editar, mas só depois que clicar nesse tiquezinho aqui em cima é que a foto é importada para dentro do Lightroom Mobile. Daí ela tá aqui em todas as
as fotos. E você pode clicar nela para editar. E agora aquele tiquezinho não está mais aqui em cima, ou seja, você pode editar primeiro e depois apertar aquele tiquezinho, porque quando você aperta aquele tique, a foto entra para dentro da biblioteca do Lightroom. E dessa forma você consegue voltar nessa foto e mudar as alterações que você fez posteriormente. Se você não apertar esse tiquezinho, não vai ter essa opção. No Android já vem direto aqui para a biblioteca do Lightroom, você pode clicar aqui em tudo e a foto já está aqui, é só você clicar e já pode começar a editar. A diferença para o iPhone, se você apertar naquele tiquezinho, vai aparecer essa opção editar aqui em cima, com essa flechinha que você pode clicar aqui para baixo, e no Android também já vem com isso. E daí você tem várias outras opções aqui. Se você não apertar aquele tiquezinho, não te dá essas opções. E aqui você pode vir aqui em informações para ver as informações da foto, o EXIF da foto, os metadados. Você pode colocar um título, colocar palavras-chave para encontrar essa foto no meio de várias outras, tipo assim, você pode escrever gastronomia, ensaio, faca, mulher. E no iPhone é separado aqui, e essa parte de palavras-chave não tá aqui nessa parte, mas aqui você apertar de novo na flechinha para baixo, você vai ver aqui em palavras-chave, também tem essa opção de palavras-chave, que aqui no Android é aqui embaixo, ó. Fora que se você voltar aqui lá em cima, você vai ver também essa opção de avaliar e revisar. E quando você faz uma sequência de fotos muito parecidas, você pode vir aqui e colocar 1 estrela para a foto que você gostou menos, ou 5 estrelas para a foto que você gostou mais, ou você pode vir aqui nessa opção de bandeirinha, com uma bandeirinha aqui, escolhendo essa foto, ou essa bandeirinha com X, rejeitando essa foto. Dessa forma, depois você vai conseguir encontrar mais fácil cada foto. No iPhone, se você voltar, você vai ver que a foto está um pouquinho escurecida, então as fotos que você fizer um X, elas vão ficar um pouquinho mais apagadas. Deixa eu importar mais fotos aqui para você ver como fica. Então, se eu for em alguma foto aqui e colocar também essa bandeirinha com X e voltar ali, ó, ela fica meio apagada. Essas duas estão meio apagadas e essas duas estão mais claras. Daí você consegue identificar mais facilmente qual foto você rejeitou e qual você escolheu. Eu vou importar também mais fotos aqui para o Android. Então, se você pegar alguma foto aqui e classificar com essa bandeirinha aqui com X, né? Vamos dizer que eu classifico essas duas aqui com esse Xzinho. E em ambos os celulares aqui nesse filtro, nesse funil aqui em cima, você pode filtrar e falar para ele só mostrar as fotos selecionadas com essa bandeirinha ou as fotos rejeitadas com esse Xzinho aqui. E daí vai mostrar para você filtrado aí do jeito que você quiser escolher aí no seu filtro. Voltando lá onde a gente estava, outra opção que eu tenho aqui nessa setinha aqui em cima é essa atividade, que daí é mais para a versão paga, que você pode comentar, curtir em fotos compartilhadas, você pode compartilhar suas fotos, mas só na versão paga mesmo. Mas vamos voltar aqui nessa setinha e vamos nessa opção editar mesmo, que agora a gente vai começar a editar. Essas duas primeiras opções aqui, que tem uma estrelinha azul e branca, elas são da versão paga. Então, se você entrar, ela vai dar uma mensagem aí para você assinar. Então, a gente vai começar por essa terceira opção, que é a opção cortar. Nessa primeira parte aqui, que é personalizar, você vai escolher aqui um dos formatos para deixar já pensando no formato final que você quer, o que você quer fazer com essa foto. Por exemplo, se você quer colocar lá um post no Instagram, você vai fazer essa dimensão aqui 1 por 1. Ou se você quer fazer uma foto 3 por 4, daí você pode escolher aqui, ó, 3 por 4 ou 4 por 3, só que deitada, né? Ou se você quiser uma foto para colocar nos stories, essa 16 por 9 ou 9 por 16, né? 16 por 9 vai ser deitada. E daí tem também essa opção 2 por 3 aqui, ou 3 por 2 aqui, que é aquela opção de foto 10 por 15, quando você quer revelar, sabe? Aquele tamanho mais tradicional de foto, ou aquele outro tamanho de 20 por 30, que é tipo o tamanho de uma folha sulfite, A4. Também é essa opção aqui, porque aqui a gente está mostrando a dimensão e não o tamanho da foto. Então ela pode ser maior, mas a dimensão, assim, o tamanho desse retângulo, vamos dizer assim, é o mesmo. Tanto para uma foto 10 por 15 quanto para uma foto do tamanho de uma folha sulfite, que é 20 por 30. Então aqui a dimensão está falando se a foto é quadrada, se ela é retangular, ou se é um retângulo mais fino, mais comprido. Ou você pode vir aqui e colocar nessa opção personalizar, que é para você mexer do jeito que você quiser. Mas se você escolher qualquer uma dessas dimensões, eu vou escolher uma aqui. Esse cadeado aqui, que é essa segunda opção aqui, você vai ver que ele está mostrando que ele está bloqueado. Agora, se você voltar aqui nessa parte e colocar nessa opção personalizar, você vai ver que esse cadeado ele fica desbloqueado. Ou seja, desbloqueado, você pode colocar o tamanho que quiser, bem fininha a foto,
num retângulo, mudar do jeito que você quiser. Mas se você optar por algum formato aqui, você pode até cortar a foto, mas a dimensão ela se mantém. A proporção da foto dos lados se mantém igual. Então saiba que esse cadeado aqui, você colocou aqui na opção 1 por 1, mas se você apertar nesse cadeado, ó, ele já deixou livre. Então significa que ele não vai mais manter a posição de 1 por 1, a proporção de 1 por 1. Então você tem que tomar cuidado com isso. Sempre que você quiser escolher, você escolhe ali o tamanho e fica de olho para ver se está bloqueado aqui, para a dimensão se manter correta. Daí nessa setinha aqui em cima, você pode voltar para voltar o que estava antes. Ou se você ficar segurando nela, você pode ver que dá para ir para frente também, de refazer o que você desfez. E daí você pode ou ir para frente ou ir para trás em cada etapa que você fez. Mas eu vou voltar todas as etapas porque eu quero voltar como estava antes. E tem também esse ícone aqui em cima, que é para você deixar sua foto na horizontal ou na vertical. Então, se a foto está de um jeito e você quer modificar, você vai vir aqui nessa opção que ele já coloca desse outro jeito para você. Ou qualquer coisa é só voltar aqui para voltar como estava antes. Daí aqui embaixo tem essa terceira opção aqui, que é corrigir, que ela já deixa a sua foto alinhada caso ela esteja um pouco torta. Mas tem casos que ela não consegue identificar essa questão do alinhamento, e daí ela não consegue entender como a foto ficaria melhor alinhada. Então, basta você utilizar esse controle aqui, ó, que você pode mexer nesse ângulo aí da foto de uma forma manual, seguindo as linhas aqui para ver se você quer deixar alinhado com alguma parte da foto, né? Enfim, isso daqui serve para você desentortar a foto ou colocar de um outro jeito. Ou aqui embaixo o corrigir, ele faz isso automaticamente, se ele conseguir encontrar aí alguma forma de alinhar essa foto. Aí essa próxima opção aqui é girar, né? Que você pode girar a foto aí. Ou tem essas duas opções aqui, que você pode ou espelhar a foto, fazer ela ficar de outro lado, ou virar de ponta cabeça, né? Enfim, dependendo do contexto, você acha interessante e necessário isso daqui. Vou apertar nesse... Opa, deixa eu voltar. Vou apertar nesse tiquezinho aqui e no Android aqui em cima. E agora eu voltei nessa parte aqui onde tem os outros menuzinhos aqui embaixo. E agora, para finalizar, eu vou te mostrar como você pode recortar a foto para que ela fique da forma mais profissional possível. Mas você pode conseguir esses efeitos que eu vou te ensinar aqui agora também na hora que você vai lá fotografar. Basta você aprender as técnicas de composição fotográfica que existem e que todos os fotógrafos usam. Não só essas que eu vou ensinar aqui para você, mas outras também que deixam a sua foto incrível. E se você quiser aprender isso tudo de uma forma mais rápida, eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso de fotografia online que eu indico e que você pode aprender tudo isso. Então deixa eu te mostrar como editar fotos para que elas fiquem da forma mais profissional possível. Então, para uma foto dessas aqui do horizonte, eu vou vir aqui na opção cortar, e quando eu mexo aqui nas extremidades dessa... Vou primeiro deixar aqui bloqueado, e quando eu mexo aqui nas extremidades, eu consigo ver uma grade que aparece aqui. E para você editar de uma forma mais profissional, você vai fazer o seguinte. Tá vendo essas linhas que aparecem aqui nessa grade? Então, eu vou deixar aqui no Android, na linha de baixo, a linha do horizonte. Ela vai ficar posicionada na linha de baixo, vai ficar 1/3 aqui embaixo com o chão e 2/3 ali em cima com o céu. E nessa outra foto aqui, eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar o horizonte nessa linha de cima aqui. Então, vou ficar com 2/3 aqui embaixo de água e 1/3 ali em cima de céu. Fora que essa daqui dá pra gente alinhar um pouquinho. Eu apertei aqui em corrigir e agora dá pra ver que o horizonte tá mais retinho ali. Deixa eu apertar corrigir aqui também pra ver se tem alguma coisa pra alinhar. Não, continuou da mesma forma, mas você faz isso. Deixa sempre a linha do horizonte em uma dessas duas linhas aqui, dessa grade, que isso vai fazer a sua foto ficar muito mais interessante pro olhar. Agora eu vou apertar aqui no tiquezinho pra salvar. Eu já falei sobre esse assunto nesse vídeo que eu vou deixar o card aqui em cima, depois você dá uma olhadinha nele lá. Então, quando você for fotografar uma pessoa, assim, ou animal, vou apertar aqui em cortar, o que você pode fazer para sua foto ficar mais profissional é o seguinte: você vai lá, ops, deixa eu voltar aqui para deixar bloqueado, você vai pegar aqui nas extremidades dessa grade e você vai deixar a pessoa ou o objeto numa dessas linhas da vertical. Você pode posicionar melhor aqui, ó, mas tá vendo que o gato tá ficando nessa linha da direita e a pessoa tá ficando aqui nessa linha da esquerda. E não só isso, se a pessoa estiver olhando para um lado ou o animal estiver olhando para um determinado lado, você vai deixar mais espaço
nesse lado para onde a pessoa, o gato tá, ou o animal tá olhando. Então tá vendo que eu deixei o gato na linha da direita, por quê? Porque ele tá olhando aqui pro lado esquerdo. Já a pessoa eu deixei aqui na linha da esquerda porque ela tá olhando para a direita. Eu deixei mais espaço na direção para onde eles estão olhando. Isso que fez eu decidir em qual dessas duas linhas eu ia deixá-los. Então eu vou aqui nesse tiquezinho para ver como ficou. E dessa forma você deixa uma foto muito mais agradável ao olhar. E isso que eu acabei de falar também se aplica à questão de movimento. Quando você vê que alguma coisa está em movimento, você vai lá e tenta colocar a pessoa na linha em que ela esteja oposta à direção para a qual ela está indo. Então você vai tentar colocar a pessoa numa localização aí, ou seja, na linha aí vertical, que seja de uma forma que fique mais espaço na frente dela, na direção para onde ela está indo. Isso causa uma sensação mais agradável quando você vê alguma coisa em movimento, como é o caso dessas fotos aqui. E isso eu já falei também no vídeo que eu vou deixar o card aqui e depois você assiste lá para entender melhor essa técnica. E mais uma coisa também, quando você tem vários assuntos, vários objetos numa mesma foto, outra coisa que você pode ver, sabe a interseção dessas linhas? Essas linhas elas se encontram ali no meio, né? Daí tem essas 4 interseções das linhas dessa grade. Então, nessas interseções são os pontos mais importantes da foto, onde o olhar do espectador vai direto ali. Então, aqui no caso dessa foto de presente, ó, vou deixar bem na interseção da linha aqui de cima, do lado esquerdo, né? Ó, o presente está exatamente aqui nessa parte superior aqui, nesse ponto aqui de interseção. Então, a foto, o olhar vai vir diretamente para cá, primeiramente. E aqui nessa do Android, opa, deixa eu voltar para bloquear de novo, tá bloqueado. Nessa do Android, olha só o que eu posso fazer também. Eu tenho 2 assuntos aqui, eu tenho o sol ali atrás, eu tenho um menino aqui na frente, e eu posso também deixar o sol nesse ponto aqui de interseção, aqui de baixo, e o menino tanto está nesse ponto quanto está nessa linha toda aqui, né, da esquerda, fora que o horizonte eu já deixo aqui separado nessa linha de baixo aqui. Então já estou usando várias técnicas aqui dessa mesma grade para compor essa foto e ela vai ficar comprovadamente mais agradável. O olhar do espectador vai ver essa foto de uma forma mais agradável do que se fosse de uma outra forma. Sobre esse assunto dos pontos de interseção, eu também falei, eu vou deixar o card também aqui caso você queira assistir esse outro vídeo. E se você ficar em dúvida sobre como posicionar uma foto, se você é desses muito indecisos, igual eu, você é indeciso também? Escreve aqui nos comentários se você é indeciso. Você fica muito indeciso em saber qual escolha melhor fazer, será que é de um jeito ou de outro? Então vou te dar uma dica bônus. E essa dica bônus é usar mais uma ferramenta que só um editor de fotos profissional como esse pode oferecer, que é a seguinte. Você vai lá na foto, faz a primeira versão, aí aperta no tiquezinho aqui, aí você vai aqui na frente, ó, e daí você vai aqui em versões, essa opção aqui, e daí você vem aqui em criar versão, e daí você coloca essa como se fosse aí, coloca o número 1 ou coloca qualquer coisa para saber que essa é a versão 1. E daí você volta, você pode sair dessa parte aqui das versões, ou você pode só voltar aqui em cima, voltar lá na parte que você quer editar novamente, que você está em dúvida, aí você faz uma outra versão aí, e daí você faz de novo aqui esse tiquezinho, vai de novo lá na frente e coloca de novo aqui em versões, criar versão e coloca aqui um outro número, né, ou sei lá, para identificar. Então daí agora você tem aqui, ó, lado a lado as duas versões para você olhar e ver. Lógico que eu fiz aqui de qualquer jeito, mas para você olhar, ou você pode comparar com a original também, né? E ver qual você acha melhor aqui, daí você não precisa mais ficar tão em dúvida assim. Aí se você escolheu, sei lá, a original mesmo, você aperta aqui em cima em aplicar e tá aqui, ou você, mas não acabou a vida não, você pode voltar de novo em versões. Ah, não me arrependi, na verdade eu gostei dessa número 1 aqui. Aí você aperta de novo aplicar e você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Aí para salvar você vem aqui em cima, nessa opção aqui. No Android você pode apertar aqui em salvar no dispositivo e já tá lá salvo. Ou aqui no iPhone você pode vir em exportar para o rolo da câmera e já vai lá para o seu rolo da câmera. Ou também, se você quiser, aqui em cima também, você pode vir nessa opção exportar como aqui embaixo, a última, e daí você tem aqui várias opções para escolher o tipo de arquivo que você quiser
colocar essa foto, né? Dimensões, pequeno ou não, qualidade da imagem. Você pode também incluir marca d'água, dá para você personalizar aqui uma marca d'água e tem mais opções aqui que você pode nomear. Enfim, é uma coisinha um pouquinho mais avançada ou uma coisinha que ajuda você a organizar também melhor aí os seus arquivos. No Android aqui eu apertei em OK, volto lá então e já tá aqui a foto nessa biblioteca do Lightroom Mobile. E no iPhone eu vou voltar aqui, ela tá aqui também, ó. Ela tá aqui dentro de todas as fotos, tá? E no Android aqui dentro de tudo. E sempre que você quiser, você pode voltar e refazer aí outras coisas, porque é como se tudo ficasse salvo aí para você poder voltar e modificar quando quiser. Mais pra frente eu vou trazer mais vídeos como esse daqui, principalmente se eu perceber que esse conteúdo é relevante aqui através dos comentários que vocês deixam. É lógico que se eu perceber que esse conteúdo não é tão relevante assim, aí eu deixo quieto. Então, deixa o seu comentário e fala pra mim se isso é importante pra você. E pode me mostrar também que você gosta de vídeos como esse, clicando aqui no botão Valeu Demais do YouTube e contribuindo com esse canal com valores a partir de R$2. Quanto mais eu perceber que esse conteúdo é importante, mais eu vou fazer vídeos sobre ele. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você melhorar ainda mais o seu aprendizado e essa playlist aqui para você assistir esses vídeos todos que eu mencionei aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.